Vamos declarar que o Senhor é o nosso escudo, Ele é nosso esconderijo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Quem é Ele? Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. vamos declarar agora essas palavras que têm um significado muito grande. Quando nós cantamos aleluia, nós estamos declarando que Deus seja louvado acima de qualquer coisa. Cante comigo. Submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar aonde, meu querido? Sobre as águas. Vamos declarar que Ele é o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
declare, aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre e sempre. Meu querido, que a cada dia nós possamos declarar que a nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer por nós, que a nossa adoração não está sustentada apenas naquilo que Deus faz por nós, mas a nossa adoração é uma adoração verdadeira, porque nós reconhecemos verdadeiramente quem o nosso Deus, Ele é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer o que Ele é Deus. Se não fizer, muda alguma coisa? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante comigo, minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, o quê? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, Senhor, a te adorar pelo que és.
e confiar em Ti. Por quê? Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus sempre seja o louvor. A Ti, Senhor, seja sempre a honra, a glória e o louvor. Nós queremos sempre Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua formosura. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o soberano, és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nada que se compare a Ti. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Lerelele balachele que emanar sempre, Senhor. Queremos estar na Tua presença, Te adorando, entronizando o Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Seu santo e poderoso nome. Aleluia. Que possamos fazer desta canção a nossa oração nesta noite, pedindo para que o Senhor Ele use as nossas vidas para levar a salvação, para levar a paz para este mundo, para levarmos o nome do Senhor e propagarmos a vida eterna através dele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Peça para Ele, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então peça para Ele, usa-me, Senhor. Peça para Ele, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado
para Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Meu querido, que nós possamos deixar o Senhor usar as nossas vidas cada dia mais. Que essa seja verdadeiramente a nossa oração e o desejo do nosso coração. A graça e a paz, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero convidar você a separar esse tempo para nós meditarmos na palavra de Deus e glorificarmos ao Senhor por todo o conhecimento e sabedoria que Ele tem para nos proporcionar. Antes de nós partirmos para a palavra, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho que agora, Pai, me assiste e ouve, Senhor, a voz que vem do teu Espírito através da boca do mensageiro. Abençoa cada vida, abençoa cada lar. Pai, que a tua palavra tenha liberdade para nos conduzir a um novo nível de conhecimento, sabedoria e direção. Eu peço a tua bênção, Senhor, em favor a cada um dos teus filhos. Derrama a tua bênção, saúde, paz e prosperidade, para que eles venham, Pai, a ser prósperos, frutíferos e possam, Pai, almejar a conquistas maiores para as suas vidas. Abençoa cada vida, cada dizimista, cada ofertante, cada pai de família, cada mãe que cuida dos seus filhos, a cada um deles, ó Pai, dê toda a estratégia, sabedoria e direção. Abençoa as nossas crianças, protege as guardas, Pai. Assim como também pedimos, Pai, por cada trabalhador, por cada pai de família que busca o sustento da sua mesa. Abençoa-os grandemente. Derrama toda sorte de prosperidade. É o que eu declaro e profetizo em favor da vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero tratar com você hoje a respeito de algo que normalmente acontece com a maioria de todos nós. Pensamentos que afetam as nossas promessas, as promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. Pensamentos que acabam nos consumindo, porque não conseguimos deixar esses pensamentos de lado e acabamos sendo consumidos por eles. Eu quero hoje trazer uma mensagem para a sua vida, que trata sobre a importância de nós nos mantermos firmes com os nossos pensamentos em Cristo. E eu quero separar esta palavra que está lá no livro de Números. Livro de Números, lá no Antigo Testamento, no capítulo 13, no versículo 2 e 3 e depois também nos versículos 25 e 30. Se você não tem aí uma Bíblia do seu lado, não se preocupe, eu vou ler com você. Mas depois anote a referência e leia, para que você possa compreender aquilo que Deus quer tratar na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem que o Senhor lhe havia dado. Todos aqueles homens eram cabeças do filho de Israel. No versículo 25 continua depois dizendo a palavra: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz,
e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, preste atenção, queridos, Calebe fez calar o povo perante a Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, ajuda-nos a compreender, ó Pai, o propósito pela qual o Senhor nos está trazendo à mente. Pai, abençoa-nos, ó Pai, através da tua mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história que vimos agora de Josué e Calebe, onde ambos foram enviados por Moisés juntamente com outros 10 homens para analisar e avaliar a terra prometida, a história nos conta sobre 10 homens que voltaram dizendo, 10, preste atenção, 10 homens voltaram dizendo, não há como tornarmos àquela terra. Os inimigos são grandes e fortes demais e não podemos contra eles. Queridos, eu acredito que alguns até mesmo diziam, jamais conseguiremos, jamais talvez consigamos alcançar ali o propósito de possuirmos aquela terra. Talvez é melhor nem tentarmos. Mas em dado momento a palavra diz que Josué e Calebe pensavam de maneira diferente diante daquela situação que era extremamente desafiadora, sim, mas pensavam e tinham em sua mente pensamentos que os levavam a crer nas promessas que Deus havia confiado a eles. E disse Josué e Calebe, se Deus estiver conosco, poderemos tomá-la. O que Josué e Calebe estavam trazendo à mente eram pensamentos que demonstravam a fé e a confiança no Senhor, pensamentos que estavam alinhados com a vontade de Deus, pois havia sido o próprio Deus que os havia enviado àquela peleja, aquele desafio. E vimos que os pensamentos de Josué e Calebe tornaram-se realidade, porque eles sim tomaram a terra prometida e viveram a promessa de Deus para as suas vidas. O resultado, queridos, quando vemos pessoas com pensamentos que se baseiam nas promessas de Deus, na fé em Deus, é a conquista e a vitória sobre os seus sonhos, alvos e objetivos. A terra prometida foi conquistada por Josué e Calebe e conquistada aos filhos de Israel por muitas e muitas gerações. Porém, nós sabemos que nem todos que foram com Josué e Calebe tiveram o mesmo pensamento. Pois havia entre eles os pessimistas, aqueles que tinham pensamentos ruins, que eram governados por seus pensamentos de incredulidade, de que não seria possível entrar na terra prometida. E sabe por quê, queridos? Porque os seus pensamentos também se tornaram realidade. Ao ponto, queridos, deles travarem e não irem adiante daquilo que Deus havia dado a eles como missão. Pensamentos que fizeram
com que muitos não entrassem na terra prometida. O estudo de hoje, queridos, falaremos sobre como os pensamentos podem afetar diretamente a nossa vida e principalmente como elas podem afetar as promessas que Deus tem para você. Quantos têm uma promessa de Deus para a sua vida? Diga amém. Eu creio, queridos, que Deus tem uma promessa para a sua vida e Ele quer realizá-la. E eu creio que você também quer realizá-la. Então vamos entender como foi possível Josué e Calebe, juntamente com todos aqueles homens que o acompanharam naquela missão, puderam vencer os seus pensamentos e trazer à mente pensamentos que os fizessem possuir as promessas que Deus havia feito. Veja, após 40 dias, eles tiveram tempo suficientes para pensarem muito sobre as reais dificuldades encontradas. Então voltaram e disseram possivelmente tudo aquilo que de fato estava diante daquele desafio para Moisés. Eu imagino todos os homens, inclusive Josué e Calebe, pensando em todas as experiências passadas, vividas por eles e por todo o povo de Israel que já estava sendo sofrido por tudo aquilo que já havia passado. Todas as dificuldades. Eu imagino, queridos, que os seus pensamentos os levaram a pensar que aquela situação seria mais um desafio que traria luta, sofrimento, dor ao povo de Israel, e muitos sofreriam com a batalha e até mesmo morreriam por ela. Mas aqueles 10 homens, todos os 10 homens, príncipes de suas tribos, homens escolhidos por Moisés, esses foram tomados por pensamentos de incredulidade. Lembrando-se das suas experiências ruins que haviam marcado a sua história, eles voltaram e disseram então a Moisés, está lá no versículo 28, o povo, porém, que habita naquela terra é um povo poderoso e as cidades são muito fortificadas e muito grandes são os que ali habitam. Mas com Josué e Calebe, esses pensamentos foram diferentes. Pois mesmo lembrando-se das más experiências vividas no passado, por eles e pelo povo de Israel, as suas lutas, as suas batalhas, mesmo assim, eles foram capazes de possuir pensamentos de vitória, capazes de se lembrar de tudo que Deus havia feito pelo povo. E disseram Josué e Calebe a Moisés: vamos, subamos e possuamos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra as lutas e batalhas que virão. Pois se Deus estiver conosco, sim, poderemos conquistá-la. Oh, glórias, queridos, repita assim: certamente possuirei as promessas de Deus para a minha vida. Sim, queridos, creia nisso. Josué e Calebe trouxeram à mente pensamentos acerca das promessas de Deus. Os pensamentos de que tudo seria possível se Deus estivesse à frente daquela batalha. Creia que Deus está à frente da sua batalha, queridos. Creia que tudo é possível quando Deus está no comando da sua vida. Josué e Calebe não ignoraram e nem menosprezaram as dificuldades que estariam à sua frente, mas tiveram domínio sobre os seus pensamentos. E a enxergar as lutas, as batalhas, os desafios por fé. Fé, a vitória que Deus lhes daria. Queridos, confiar no Senhor é princípio para todos nós cristãos, para alcançarmos as promessas do Pai.
O que tem acontecido nos dias de hoje e na vida de muitos cristãos é que, mesmo recebendo as promessas do Senhor para a sua vida, acabam deixando que as más experiências do passado e as situações que as rodeiam diariamente interfiram diretamente nos seus pensamentos, na sua fé, ao ponto de bloquear todas as promessas que o Senhor tem para realizar na sua vida. E muitos acabam até questionando por que Deus prometeu e não cumpre. Nem sempre, queridos, é tão simples. Nem sempre é tão simples controlar nossos pensamentos. Sabemos que a nossa mente, ela muitas vezes parece possuir vida própria. Como é possível ter pensamentos? Como é possível ter pensamentos bons, pensamentos que nos impulsionam para a vitória, quando o que estamos vendo diante de nós são verdadeiros bombardeios de notícias ruins, injustiças, desemprego, empresas indo à falência, casais divorciando-se, famílias destruídas, golpes por todos os lados? Como é possível, queridos, que a nossa mente se mantenha com bons pensamentos quando estamos diante de uma pandemia, de uma guerra que tenha agido, que tem trazido consequências para todo mundo? Mesmo conhecendo a Cristo, sabemos que é desafiador, pois muitos não conseguem vencer os seus próprios pensamentos. Mas hoje o que a palavra está tentando nos ensinar é que não estamos aqui para dizer que devemos ignorar tais pensamentos que nos mostram de fato a realidade que está diante de nós. Mas pelo contrário, devemos sim considerá-las, mas sem deixarmos de crer no Deus Todo-Poderoso. Não devemos dar a esses pensamentos um espaço maior do que o necessário. Não devemos deixar, queridos, que esses pensamentos nos impeçam de prosseguir a nossa história. Por isso devemos dar a ele a medida certa em nosso pensar, a fim de buscarmos, através desta realidade que está diante de nós, a direção do Espírito Santo de Deus, para que possamos sobrepor essas barreiras, esses desafios, esses ataques, surpresas do inimigo que muitas vezes, sim, eles vêm contra a nossa vida. Estar no controle dos nossos pensamentos é um dos segredos para vivermos uma vida de vitória, de muitas conquistas. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5, ele nos diz para levarmos cativos todo pensamento à obediência a Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo é: se há algo em que devemos ocupar a nossa mente diariamente, é em permanecermos obedientes à vontade de Cristo. Se há algo que deve ocupar os nossos pensamentos, não são nas barreiras, nas tragédias, nas lutas, nas aflições, mas sim, queridos, em ocuparmos os nossos pensamentos segundo os propósitos de Cristo para a minha e para a sua vida. Pensarmos nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, nas suas palavras de paz, nas suas palavras que nos remetem à vida eterna e à salvação que está nele. É muito importante que você adquira controle sobre os seus pensamentos, pois esses pensamentos podem ter um enorme impacto na sua história. E há pelo menos duas situações que eu quero trazer aqui para vocês,
que normalmente afetam a vida daqueles que permitem que sua mente seja dominada por pensamentos ruins, negativos e que os impedem de prosseguir. O primeiro, queridos, pensamento que normalmente afeta a vida daqueles que deixam-se dominar é o excesso de culpa. Excesso de culpa por algo não ter dado certo ou por algo que tenha acontecido que não foi exatamente como esperava. Há situações da vida as quais não entendemos por que acontece, ou por que razão, e é comum que haja um sentimento de culpa repetitivo que consome o pensar, o agir e o prosseguir. Pensamentos como: você não foi capaz de vencer essa situação, você não fez aquilo que era suficiente a ser feito, você talvez não tenha sido forte o suficiente para vencer essa barreira, você não foi capaz, você não foi inteligente. Pensamentos desse tipo, queridos, que vêm travar aqueles que querem prosseguir rumo às promessas de Cristo para a sua vida. Pensamentos que vão minando as suas forças para prosseguir. Mas quando você usa dessas experiências negativas para buscar nelas direção, estratégia, para buscar dependência em Cristo Jesus, para que você possa prosseguir agora mais preparado, mais experiente, tudo pode ser diferente. Por isso, entregar esses pensamentos a Deus em oração é deixar que o Espírito Santo te conduza a uma nova fase da sua história. Deixe esses pensamentos nos pés do Senhor. Lança sobre Ele e traga sobre os seus pensamentos a paz que Cristo te oferece. A segunda situação, queridos, que normalmente afeta a vida daqueles que permitem que sua mente seja dominado por pensamentos repetitivos, ruins e negativos, é o fato de que essas situações do passado, essas experiências ruins, acabam por determinar o seu futuro. Levam muitos a paralisar, a não prosseguir e a transferir as experiências ruins de uma determinada área vivida para todas as áreas da vida. Veja, aqueles 10 homens certamente viveram grandes promessas da parte do Senhor, grandes experiências, não é? Mediante a confiança em Deus, mas talvez por algumas pequenas experiências doloridas e ruins, eles temeram aquilo que estava por vir. E não é difícil percebermos, queridos, que muitos acabam por ter experiências ruins e transferem essas experiências ruins para todas as áreas da vida. Precisamos entender que o tempo é necessário. O tempo para todas as coisas está nas mãos do Senhor. Situações que talvez não aconteceram como você gostaria, como você esperava, mas há tempo para todas as coisas, diz o Senhor. Há tempo para semear e há tempo para colher. E se plantarmos o bem, colheremos o bem, diz a palavra. Por isso, não deixe que nenhuma experiência do passado te impeça de prosseguir semeando e lutando para que você venha colher
os bons frutos que Cristo tem preparado para a sua história. Não desista de semear, não desista dos seus sonhos, não deixe que nada te entrave ao ponto de te impedir você de prosseguir para a terra que o Senhor tem te prometido. Talvez você esteja dizendo, então, como? Como destruir esses pensamentos que parece que apenas se acumulam e vão consumindo cada vez mais e mais o seu pensamento? A primeira coisa, queridos, é não deixar de se alimentar da palavra de Deus, pois é pela palavra de Deus que você vai conhecer, experimentar o verdadeiro amor que Deus tem pela sua vida e saber que Ele nada vai te deixar faltar. Em Romanos capítulo 8, do versículo 38 ao 39, a palavra diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que hão de vir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor te ama, querido, querida, amado. Você é amado do Senhor. Ele tem coisas maravilhosas para cumprir na sua história, na sua vida. Mas você vai precisar vencer os seus pensamentos e trazer à sua mente que você é filho de Deus, filha de Deus. Ore e diga, declare em suas orações: eu vou vencer. Eu vou alcançar o propósito que Deus estabeleceu para a minha história. Meu casamento, mesmo em meio à crise, é bênção de Deus e será por toda a vida. Meus filhos, ainda que em rebeldia, são bênçãos de Deus e eu os verei nos caminhos do Senhor. Meu trabalho, por mais difícil que seja, é bênção de Deus e é dele que trarei para a minha mesa prosperidade e abundância do alimento. Queridos, ore, creia, traga à mente as palavras, as promessas do Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 8 diz: sabemos, ou seja, eu sei, diga assim, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você, queridos, que sabe disso, que não há nenhuma situação, que não há nada que aconteça que não esteja no controle do nosso Deus. E elas hão de cooperar para a sua vitória, para o seu casamento bem-sucedido, para os seus filhos bem-sucedidos, para um trabalho bem-sucedido. Você vai orar e dizer: o meu futuro é do Senhor. Deus jamais me deixará. Deus jamais me abandonará. Repita isso, queridos. O meu futuro é do Senhor. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. E ele disse: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei, porque deveras haverá bom futuro e não serás frustrados a tua esperança. Queridos, traga à mente que Deus te ama, que todas as coisas hão de cooperar para o seu bem e que de maneira alguma
Deus jamais vai te abandonar. Esses versículos, estas passagens citadas, com certeza, são um tipo de pensamento que Deus quer que você tenha. Pensamentos de fé, de confiança, de esperança. Tenha certeza, queridos, que pensamentos irão fazer com que você se levante e, assim como Josué e Caleb, que se depararam com um grande desafio pela frente, não desanimaram, mas pelo contrário, enfrentaram e conquistaram a terra prometida. Assim o Senhor há de te dar a terra prometida, a promessa a qual Ele mesmo lançou sobre o seu coração. Creia nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus propósitos e tome posse das promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos, ó Pai, todo pensamento repetitivo, todo pensamento que nos faz enxergar, Pai, as lutas, os desafios, as barreiras como mais fortes do que verdadeiramente são. Ajuda-nos, ó Pai, a voltar os nossos olhos para Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou, Pai, do pó desta terra e que inspirou em nós o Espírito de Deus. Que, Pai, nós tenhamos sim a fé e a confiança, Pai, de que as Suas promessas hão de se cumprir sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre cada um agora, Pai, que agora se põe totalmente, Pai, confiante em Ti e se levanta e prossegue em rumo às promessas que o Senhor tem para eles. Abençoa, Pai, a cada um agora, Pai, que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios de ousadia, cheios, ó Pai, da confiança e da fé de que hão de vencer todas as barreiras, todos os gigantes que possam se levantar contra a sua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Que estas palavras possam encontrar morada na sua vida. Que você tenha uma semana de paz, de bênçãos e vitórias. E que a gente se encontre em breve. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.